Meus irmãos, bom dia, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Nós estamos estudando ou investigando aqui o livro de Eclesiastes. Eu peço que você abra a sua Bíblia nesse livro de Eclesiastes. Nós estamos no capítulo 2, se você quiser acompanhar os demais estudos, está no nosso canal no YouTube, você pode maratonar, são poucos ainda os estudos, haja visto que a gente está agora no capítulo 2, eu quero tratar com vocês dos versículos 12 ao 17, ou dos versos, né? Como trata de um livro poético, podemos dizer assim. Eclesiastes capítulo 2, a partir do verso 12 ao 17. É uma pequena porção, faz parte da investigação aqui do Salomão, o sábio Salomão. Capítulo 2, verso 12. Diz assim a palavra do eterno Deus. Então passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estutícia. Que fará o homem que seguir ao rei? O mesmo que outros já fizeram. Então, vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estutícia. Quanto à luz traz mais proveito do que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estudo anda em trevas. Contudo, entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Pelo que disse eu comigo, como acontece ao estulto, assim me sucede a mim. Verso 15, perdão, irmãos. Pelo que disse eu comigo, como acontece ao estulto, assim me sucede a mim, porque, pois, busquei eu mais a sabedoria. Então disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Pois tanto do sábio como do estulto, a memória não durará para sempre, pois passados alguns dias tudo cai no esquecimento. Morre o sábio e da mesma sorte o estulto. Pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Meus irmãos, não sei se vocês estão se incomodando, o nosso microfone está um pouco estranho, né? Ou não? Tá ok? Tá bom, então. Deve ser o meu ouvido que está estranho, então. Queridos, vamos orar? Bendito Deus, Tua palavra é lâmpada, é luz, Tua palavra é alimento para o Teu povo. Meu Deus, que estejamos aqui ansiosos, desejosos por aprendermos mais da Tua palavra, mais da Tua verdade, que é eterna. Querido, dá da Tua sabedoria, Pai, ao teu povo, sabedoria esta revelada através de Cristo Jesus. Que o teu bom Espírito nos conduza essa manhã e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, Senhor. Que o Senhor nos preserve a mente para que possamos entender da tua parte, apesar de nós, apesar da nossa fragilidade, nossa fraqueza. Que o Senhor poderosamente, a tua palavra é uma espada, Senhor, bem afiada e é capaz de ir ao mais ao âmago do nosso ser e falar-nos e nos abençoar. Assim é a nossa expectativa e a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Será que o conhecimento, ele é tudo o que nós precisamos? Será que se você for uma pessoa, como Salomão começa a argumentar aqui, que começa a considerar a sabedoria, será que isso é suficiente para lhe dar uma vida longeva, uma vida de qualidade? Será que é suficiente? Machado de Assis, um dos grandes autores da nossa literatura, ele escreveu um conto chamado O Alienista. O Alienista é interessante porque é uma história que se passa na época do Brasil colônia. Alienista era o nome que se dava ao médico de alienados.
de Amalucados. E ele conta a história de um médico que veio da Europa, chamado Simão Bacamarte. Ele é brasileiro, morava na Europa, e aí resolve ir ao Brasil, voltar ao Brasil, para uma cidade chamada Itaguaí. E lá ele vem com muitas ideias da Europa, ele é chamado de médico cientista, um doutor cientista, então ele é muito bem quisto na cidade de Itaguaí, e ele vem com uma ideia muito clara, como ele era muito qualificado, tratando ali da sua especialidade, ele vem apto a descobrir as causas e a cura da loucura. Então ele constrói um manicômio na cidade, e é aí que se desenrola toda a história. E aí esse personagem, essa trama é interessante, porque é ele que vai tratar da loucura, e no final da história parece que é ele o louco. Tem algumas falas interessantes sobre o alienista. O personagem contando aqui em terceira pessoa, Machado de Assis, ele diz assim: mas a ciência tem o inefável dom de curar todas as mágoas. Isso ele trata porque o alienista ele desejava ser pai e a esposa não consegue ter filhos. Então ele vai como que curando a sua alma, ele deposita todas as suas expectativas nesse descobrir a ciência e explorar e desenvolver ainda mais. E ele diz, mas a ciência tem o inefável dom de curar todas as mágoas. O nosso médico mergulhou inteiramente no estudo e na prática da medicina. Há alguns personagens, tem um padre chamado Lopes, e ele olha que esse Simão Bacamarte está muito envolvido, muito imbuído nessa ideia dele, então ele dá um conselho à dona Evarista, que é a esposa do Simão Bacamarte, e diz assim, isso de estudar sempre, sempre, não é bom, vira o juízo. Ele está dando esse conselho. Mas Bacamarte ele tinha uma pretensão muito clara. Uma das falas dele diz assim, o principal nesta minha obra, da Casa Verde, onde ele estava construindo ali o manicômio, é estudar profundamente a loucura, os seus diversos graus, classificar-lhes os casos, descobrir, enfim, a causa dos 3 fenômenos e o remédio universal. Este é o mistério do meu coração. Creio que com isto presto um bom serviço à humanidade. Então ele está totalmente dedicado a desenvolver esse empreendimento intelectual. Mas será mesmo que a ciência é capaz de curar todos os problemas da humanidade? Será? Será que há algum tipo de conhecimento que serve como remédio universal para todos os males? Será? Será que se você for doutor e cientista, sua vida vai ser melhor? O mundo vai ser melhor? Talvez. E para onde tudo isso é capaz de nos levar? Esse é um mistério do coração de Salomão. Porque Salomão é um doutor cientista, é um investigador. Então ele está analisando a vida a partir de diferentes ângulos. Sua ciência é empírica, ele experimenta e traz resultados concretos e quer que analisemos esses resultados. Eclesiastes a gente pode chamar do resultado dessa pesquisa, então. Ele quer prestar um bom serviço aos homens, ensinando sobre uma sabedoria, mas não uma sabedoria que vira vapor, mas uma sabedoria excelente, uma sabedoria que vem do alto. Então, ele está nos mostrando, isso é um resultado de uma investigação, então ele vai batendo de porta em porta, esse grande sábio chamado Salomão. Então, ele investiga todas as áreas da vida. Então, ele está nos chamando para a gente experimentar junto com ele, ou pelo menos a gente ter esses resultados, obtermos esses resultados e tirarmos as nossas próprias conclusões, a partir daquilo que ele coloca como parâmetro de sabedoria. Mas antes de entregar-nos o resultado dela, ele quer fazer a gente sofrer um pouquinho. Ele quer nos mostrar alguns caminhos que talvez eu e você já tenham passado em algum momento. Pessoas que depositam a sua expectativa no conhecimento, pessoas que depositam a sua expectativa nos seus relacionamentos, e tudo isso vira pó, tudo isso rui se não tiver um alicerce. Então é isso que ele está fazendo aqui. Ele está investigando um caminho que ele já nos propôs, ele já falou agora, na sua tese, ele vai falar um pouco sobre a sabedoria, ele já passou por isso. Então, a sabedoria, irmãos, ela leva uma leve vantagem sobre a estutícia, sobre a insensatez. Ele vai fazer esse contraste, ele vai estabelecer esse contraste para a gente e vai nos mostrar, é melhor ser sábio do que ser tolo. Mas isso não é suficiente, isso é frustrante. E assim ele nos leva para a sabedoria que é excelente. Então, queridos,
A sabedoria é boa, é o primeiro ponto que eu quero ver com vocês. A sabedoria é boa, mas ela é limitada. Vocês sabem que Salomão é um homem marcado pela sabedoria. Ele tinha recebido da parte do próprio Deus quando este colocou diante dele, peça o que você quiser. Então, Salomão ele opta por obter essa sabedoria. É claro que durante a sua vida ele não vai se mostrar alguém muito prático nessa sabedoria que tinha recebido do Senhor. Mas ele é alguém que consegue investigar bem a existência. Ele se frustra e ele passa com a gente por esse momento de frustração. Ele tem um momento de sabedoria, talvez a gente possa demarcar bem a vida de Salomão dessa forma. Alguém que obtém sabedoria, alguém que não considera a sabedoria, mas alguém que retorna à sabedoria. Talvez isso fique muito claro também nos outros livros compostos pelo próprio Salomão. Ele vai falar sobre a sabedoria. A base de Provérbios é o quê? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Veja, irmãos, aqui ele vai estabelecer um contraste entre sabedoria e estutícia. Se você observar aqui no verso 12, ele passa a considerar a sabedoria e a loucura e a estutícia. Não é aqui sabedoria versus loucura e estutícia. Loucura e estutícia aqui querem dizer a mesma coisa, ele é usado no mesmo sentido. E que tipo de sabedoria é essa? Ainda não é aquela sabedoria que nos leva ao temor do Senhor. Ainda não é esse tipo de sabedoria que ele está estabelecendo aqui. Ele está falando da sua experiência de vida. Sabedoria é usada aqui no sentido mais amplo, para se referir ao pensamento humano em sua melhor performance. Simplesmente a gente pode pensar numa orientação boa, moral e prática para o dia a dia. É esse tipo de sabedoria, por enquanto, que ele estabelece. Loucura e estutícia aqui é a loucura mesmo, é do alienado, alguém que não tem entendimento das coisas. Que fará o homem que seguiu o rei? Ele vai dizer isso, ele começa falando, eu passa a considerar a sabedoria, a loucura e a estutícia, ele faz uma pergunta, né? Que fará o homem que seguir ao rei? O mesmo que outros já fizeram. Como que se mostrando assim, olha, eu recebi do Senhor esse conhecimento, essa sabedoria, e qualquer rei que vier depois de mim, ele não vai conseguir ultrapassar isso que eu já estou mostrando para vocês. Então eu já tenho esse conhecimento, eu fiz essa investigação, qualquer outro rei não vai conseguir passar, qualquer outro investigador não vai trazer nada de novo para vocês. E essa é uma das teses eclesiásticas, não há nada de novo debaixo do sol. O homem mais sábio está garantindo isso aqui. Ele faz uma primeira constatação, e essa constatação ela é positiva. Ele vai dizer de maneira muito clara que é melhor ser sábio do que ser louco. Sabedoria é mais proveitosa do que a estutícia, quanto a luz traz mais proveito do que as trevas. Nós sabemos, isso é fácil a gente compreender, não é? Que a sabedoria ela é mais importante. Andar segundo as regras é sempre bom. Obedecer às leis é uma atitude sensata, é uma atitude sábia. Leis da gravidade, leis do trânsito. Isso ajuda a preservar a vida, ajuda a preservar a saúde, e o contrário disso é insanidade. É bom ter esse conhecimento. Traz proveito à vida do homem. Limitado, sim, mas traz o proveito à vida do homem. Alguém que olha para um tipo de pessoa que ela vive de maneira estulta, de maneira ignorante, de maneira insensata, obviamente que se você tiver algum tipo de inveja, nutrir algum tipo de inveja para com essa pessoa, você deve não estar muito bem da cabeça também. Olha só. O verso 14 diz assim, os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas. Está mostrando aqui sabedoria, estutícia. Está mostrando sabedoria aqui versus trevas. E eu fiquei me lembrando, ao ler esse verso, daquele capacete, onde alguém que trabalha e vai para uma caverna, por exemplo, ele tem no seu capacete ele tem uma lanterninha. Né? Lembram? Então alguém que entra num lugar escuro, um lugar de trevas, mas aquela luz ali, por mais que não seja tão forte, ela o torna diferente de todos os outros. Se ele apagar aquela luz ali, densas trevas, não é? Então é alguém que tem essa sabedoria, os olhos do sábio
estão na sua cabeça, a gente pode pensar nisso, a gente pode pensar nessa imagem. É alguém que consegue ter um pouco de luz para caminhar. Essa luz é suficiente para levar você até a eternidade? Não é. Mas essa luz é suficiente ou é importante para que você possa andar bem e não sair tropeçando aqui e ali. Ele está mostrando, é importante esse tipo de sabedoria. Ter olhos na cabeça me faz pensar que você, até na graça comum, onde há pessoas sábias no mundo, nesse sentido, há pessoas sensatas, há pessoas até mais prudentes do que os próprios filhos da luz. Há pessoas que são mais organizadas financeiramente, há pessoas que seguem à risca as leis, há pessoas mais prudentes. Isso é importante? É. Isso faz ao menos tatear nas trevas. É aquele pouco de luz. E graças a Deus por essa luz. Graças a Deus por esse entendimento. O próprio Salomão andou caminhando e confiando nesse tipo de sabedoria durante um tempo, pensando ele ser isso suficiente. Mas ele está trazendo para a gente o resultado da sua investigação. Ora, esse é um tipo de sabedoria importante, não deve ser desprezada. Assim como a gente pode pensar que descobrir o mundo, que investigar o mundo, faz parte do próprio plano de Deus para os homens. Dentro dessa graça comum, nós temos os reformados costumavam falar sobre a natureza como livro de Deus. Algo que pode ser investigado. O livro da natureza, algo que pode ser investigado e deve ser investigado pelos homens. Porque, ora, essa é uma das atribuições dada a Deus para os homens, por Deus aos homens. Investigar esse mundo. Tem a questão lá do Gênesis, a taxonomia, dar nome aos animais. A questão, lá em Gênesis a gente vê a criação da música, dos instrumentos de trabalho, da agricultura e tantos outros experimentos, tantos outros inventos. Então isso, de certa forma, tem trazido algo bom para a humanidade. Claro, os resultados são bons, mas eles não são suficientes. E, obviamente, que a gente também pode pensar que isso pode até trazer um certo dano, quando a gente coloca toda a nossa confiança na ciência. E assim a gente se torna como Simão Bacamarte, colocando toda a nossa segurança nessa sabedoria que é vã, que ela vira vapor. Mas veja, meus irmãos, a sabedoria, quanto a isso, Salomão tem algo mais a nos dizer. Por exemplo, a sabedoria que leva à frustração. Ele passa da investigação e ele diz assim, eu passei a considerar, é melhor a sabedoria do que a estutícia. Ela tem uma vantagem. E a pergunta é, será que ela é tão mais vantajosa assim? Ele vai nos responder. A sabedoria que leva à frustração. A primeira conclusão a gente já viu. Temos um pouco de vantagem. Mas ele vai dizer que isso não é lá grandes coisas. Por quê? Olha o versículo 14. Contudo, entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Ele está comparando quem aqui? O sábio astuto. O mesmo já acontece, lhe sucede a ambos. Pelo que disse eu comigo, como acontece ao astuto, assim me sucede a mim. Ele se coloca como alguém que tem esse tipo de sabedoria. E alguém que está frustrado. Então ele não está dizendo a partir do exemplo de B, a partir do exemplo de C, mas ele se coloca aqui como alguém que passou por essa frustração. Porque, pois, busquei eu mais a sabedoria. Então disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Veja que esse é um pensamento obtido a partir de uma perspectiva terrena. A vida debaixo do sol. Ela é frustrante. Ele está mostrando dentro dessa realidade. Dentro dessa realidade. Garofalo tem um livro, e é muito famoso, né? Falando sobre Eclesiastes, que é... Vocês lembram o título dele? Isto é filtro solar. E eu me lembro muito bem de um episódio lá na minha infância, na minha adolescência. Eu fui para a praia, e aí eu já tenho bastante melanina. Então, o que é de se esperar que eu passasse o quê? O protetor solar, né? Protetor solar. Mas eu, na minha sabedoria, eu passei bronzeador. Imagina como esse pastor voltou.
Isso, meu amigo, meu rosto ficou todo pipocado. E eu todo escurecido. O que foi que aconteceu comigo? É preciso sabedoria para viver debaixo do sol, irmãos. Mas veja que quando Salomão olha aqui para a sabedoria, e ele não está chutando o pau da barraca, e dizendo assim, então vamos todo mundo agora usar bronzeador. Está tudo perdido, perdido por 1, perdido por 1000, vamos embora? Não é isso que ele está dizendo. Ele está no início da sua análise, da sua constatação. Ele está mostrando esse contraste para a gente chegar a uma conclusão sábia. No verso 16, pois tanto do sábio como do estulto, a memória não durará para sempre. O que é que ele está dizendo? Eu, em toda a minha sabedoria, e muitos dizem que Salomão escreve aqui Eclesiastes no final da sua vida, na última parte da sua vida. Então ele já está olhando para a morte com outros olhos. Ele diz assim, ele se compara, ele está pensando aqui nos estultos, ele está pensando aqui nos amalucados, das pessoas que vivem sem freio. Ele diz assim, daqui a um tempo eu viro vapor. O estulto também vai virar vapor. A morte se aproxima. Então será que essa sabedoria, ela vale a pena? Porque ele diz, eu vou repetir, pois tanto do sábio como do estulto a memória não durará para sempre, pois passados alguns dias tudo cai no esquecimento. Morre o sábio e da mesma sorte o estulto. O Philip Ryken, ele é um dos comentaristas do livro da Eclesiastes, que tem uma obra fantástica, e ele vai citar a fala de um dos ganhadores do Prêmio Nobel de Literatura de 1952. O nome dele é François Mauriac. A pronúncia está bem errada, mas depois vocês corrigem isso. A fala desse ganhador do Prêmio Nobel de 52 é a seguinte: você não pode imaginar o tormento de não ter tirado nada da vida e de ter nada a esperar senão a morte. De sentir que não há outro mundo além deste, que o quebra-cabeça jamais será explicado. Veja, é um ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, mas que começa a investigar, e quando ele chega à análise de toda a sua obra, ele começa a dizer, é um quebra-cabeças que jamais será explicado, porque ele está pensando agora na morte. Não houve nenhuma obra capaz, debaixo do sol, capaz de me levar à eternidade, de me dar uma esperança para além do túmulo. Salomão está pensando nisso. O sábio agora é velado na capela ao lado do estulto. Pronto. Esse é o limite da sabedoria debaixo do sol. Talvez o sábio possa enfrentar um tipo de morte um pouco mais confortável. Talvez rodeado de entes queridos, uma vez que o estulto ele tende a afastar pessoas de si. Talvez uma pessoa mais sábia, ele conseguiu terminar a sua vida com bons relacionamentos. Então, talvez antes da sua morte ele possa ser rodeado de pessoas, de amigos, quem sabe. Mas as vantagens não são tantas assim. Isso é desanimador. Qual a vantagem da sabedoria? Se no final sábios e tolos eles terminam no mesmo lugar. Se no final tudo acaba em morte. É esse o pensamento. Salomão está nos levando a gente fazer essa análise. O fato é, meus irmãos, que nós não nascemos para morrer. Essa é a consequência do pecado. Não nascemos para morrer. Temos sede de viver. Se você chegar para uma pessoa, exceto casos raríssimos de alguém, talvez que esteja sofrendo há muitos e muitos anos, e você dizer, você quer morrer? Ele vai dizer, pela minha condição atual eu quero morrer, porque eu não quero sofrer. Mas se fosse dada a possibilidade dessa pessoa ter saúde, ela optaria por viver. Temos essa sede de vida, mas nos deparamos com a morte. A consequência, o salário do pecado é a morte. Veja, o que é que sobra então para a gente? Se o mesmo sucede a ambos, assim sucede a mim, por que buscar então a sabedoria? A memória não durará para sempre. A memória do sábio não durará para sempre. Talvez ele se torne o nome de uma rua. Não é? Nome de uma rua. Lá em Recife, tempo que eu morei lá no bairro da Madalena,
em frente aquele memorável prédio dos casados. Cadê Raquel? Estava vendo Raquel. Memorável prédio dos casados. E tinha uma plaquinha lá com o nome do indivíduo que dava nome àquela rua. A história dele era uma placa, se resumia aquela placa. Né? Muito legal, tratava da história, um resumo. Mas assim, só isso. Daqui a um tempo essa placa se apaga, ou uma reforma acontece ali. Sabe que quando a gente vai fazer uma inauguração de algum empreendimento, de algum prédio, sempre tem uma placa lá, com o nome de fulano. Né? Gestão de não sei quem. Tem uma questão toda política aí envolvida também, mas também tem essa questão da memória. Essa pessoa vai passar, mas essa memória dele, ele permanece ali durante, sabe-se lá quanto tempo. Emílio Garófalo costuma dizer que, ele vai falar isso no seu comentário, diz que o nosso nome vai ser chamado uma última vez. A gente não sabe quando, mais cedo ou mais tarde. Eu não sei se você sabe, se você lembra o nome da sua bisavó. Poucas pessoas aqui lembram o nome da sua bisavó. Eu perguntei a Heitor para fazer o teste. Ele ainda lembra. Eu não sei durante quanto tempo ele vai lembrar o nome da sua bisavó. Mas a memória ela não permanece para sempre. Que frustração. Todo o seu labor, todo o seu trabalho, e você saber que na sua descendência vai chegar um ponto em que ninguém vai lembrar do seu nome. Você sacrificou tanto, você lutou tanto, você batalhou tanto, talvez os seus bisnetos vão morar na sua casa no futuro. E eles não vão nem lembrar do seu nome. Eles vão ser beneficiados, mas vão desprezar a sua memória pela incapacidade de perdurar sua memória durante tanto e tanto tempo. Morrem as edificações, morrem as plantações, morrem os passarinhos, morrem os sábios, morrem os loucos. Não há imortalidade nessa perspectiva, que a gente pode chamar aqui de uma perspectiva horizontal. A gente, quando pensa na sabedoria, no saber, isso está atrelado a um certo tipo de idolatria. Um tipo de fuga. Pessoas que não querem pensar na eternidade, então elas usam toda a sua intelectualidade, toda a sua produtividade como uma forma de não pensar no transcendental. Como uma forma de não pensar no que vem depois. Então, tudo que elas têm para fazer, tudo que elas têm para falar, elas falam agora e elas produzem, elas não param, elas não refletem, porque é trágico saber que você não tem certeza do que vem para além da sepultura. Sabedoria leva vantagem sobre a estultícia, sim ou não? É melhor ser sábio do que ser louco, sim ou não? Ok. Mas ela é frustrante? A sabedoria é frustrante. Nessa perspectiva horizontal. Qual o proveito da sabedoria? Será que há? Há sabedoria aqui. Há muita sabedoria aqui. Será que vale a pena ser sábio? Verso 17, Salomão vai nos dizer: pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Vaidade e correr atrás do vento é uma das teses aqui, algo que a gente vai ver, ouvir, escutar durante todas as exposições, muito certamente, sobre Eclesiastes. Ele vai começar dizendo aqui que pelo que aborreci a vida. É como alguém que cansou de correr atrás do vento. Esse aborrecer aqui está relacionado à aversão, à sabedoria. Dizendo assim, isso não tem futuro. Depois Salomão vai falar sobre os livros, sobre o conhecimento, que isso traz cansaço. É canseira. E talvez ele olhando assim para a sua biblioteca, ele começa a pensar, eu já li todos esses títulos. Sim, eu já tenho assim, praticamente certeza de que eu não vou ler todos os meus livros. Né? E ler é um exercício tão interessante, né, gente? Um adendo aqui, um parênteses. Toda vez que eu leio, estou lendo
um livro e eu passo por aquela página, eu fico meio que me despedindo dela. Porque eu tenho quase certeza que eu não vou mais voltar a ler essa página. É claro que há algumas exceções. Tem livros que a gente recorre e a gente lê 1, 2, 3 vezes, mas a maioria das páginas que eu leio, nunca mais vou voltar. Então eu já leio, fora a escritura, né? Fora a escritura. Mas assim, nem a escritura a gente lê, mas está sempre, não sei se vocês passam por essa experiência, certamente, né? Você está lendo Gênesis, mas aqui na liturgia fala sobre Mateus, eu fico, meu Deus, como eu queria ler Mateus de novo. Aí depois fala de Apocalipse, eu quero ler Apocalipse novamente. Claro, a gente vai buscando e vai tentando ler, vai tentando colocar e meditar, mas é tudo conhecimento. Mas temos que ler a Escritura, viu, irmão? Certo? Então a gente vai lendo e se despedindo. Eu nem sei por que eu cheguei aqui, mas tudo bem. Será que vale a pena ser sábio? Vamos tocar fogo na biblioteca. Calma. Mas os diplomas, livros, artigos estão empilhados, prestes a serem queimados. Eles vão virar fumaça, porque tudo vai virar vapor mesmo. Talvez o seu filho leia. Talvez. Talvez o seu neto leia a sua biblioteca. Talvez. Talvez. Mas depois vira vapor. Pega aquele pó, aquela poeira. Eu só me lembro de Raquel dizendo, Érico, quando é que tu vai limpar teus livros? Né? Eu aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Tudo é vaidade e correr atrás do tempo. A gente deve ser sábio para entender o pregador aqui. Ele não está somente sendo um pessimista. Não. Mas ele está submetendo a existência a testes que se mostrarão insuficientes um a um. É como se ele estivesse jogando areia nos doces das crianças. Jogando areia mesmo, porque senão, se for só uma queda rápida, a criança pega, passa na roupa e volta, né? Não, ele está jogando areia mesmo. Aqui há uma outra perspectiva de sabedoria. Salomão parece se fazer de louco para ganhar os demasiadamente sábios. Mas se sua investigação começa debaixo do sol, onde tudo vai virar pó, Salomão agora quer nos levar à sabedoria que redime a alma, algo consistente. Há um tipo de sabedoria que não é mero do labor, fruto do labor humano. Essa vai findar com a vida, você já deve ter essa consciência. A gente deve chegar no pessimismo, se a gente não quiser ser ignorante, mas a gente não pode ficar no pessimismo, senão a gente vai virar louco. Há um tipo de sabedoria que vai além do túmulo. Eu falei para vocês em parte Provérbios 1:7, deixa eu completar aqui. Que diz assim, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. O temor do Senhor é tanto base no livro de Provérbios como aqui no livro de Eclesiastes. É porque Salomão ele vai falar de maneira mais clara aqui em Eclesiastes, enquanto Provérbios já começa falando sobre essa sabedoria que ela é personificada em Cristo Jesus, né? A Eclesiastes ele vai colocar no final, porque ele está numa tese aqui. Ele quer deixar a gente bem triste, desolado, e dizer, qual é a minha esperança então? E ele nos mostra essa esperança. Deixe-me citar mais uma vez o comentarista que eu já falei um pouco sobre ele agora. Ele diz assim, a única maneira de escapar desse ódio, dessa vida, de você estar desapontado com a sabedoria, é encontrar uma sabedoria que vem de cima do sol e uma vida que vem de além do túmulo. Em sua providência e graça, a Bíblia nos mostra onde encontrar essa sabedoria que doa vida quando nos convida a buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Veja, irmãos, ele está citando aqui Colossenses, ele cita também Efésios capítulo 2, nos mostra que a sabedoria debaixo do sol pode até nos dar uma pequena vantagem na área de saúde, alguns avanços, conselhos sensatos,
pode nos livrar de algumas encrencas, nos levar a uma boa dieta alimentar, isso ajuda o coração, mas isso não torna ninguém imortal. Só uma forma de sabedoria que redime, a gente já citou aqui, por meio dessa citação de Colossenses, de Efésios, que é Cristo Jesus. Ele é a sabedoria de Deus. Ele é a sabedoria de Deus. A sabedoria, sim. Mas se eu procurá-la debaixo do sol, eu não vou achar. Eu preciso vir à Escritura. Eu preciso conhecer Deus. E Ele se revela, o seu conhecimento, por meio do seu Filho. E que negócio é esse, então? Sabedoria, os sábios vão morrer. Então, é melhor a gente não investigar mais. Mas lembramos, meus irmãos, que por meio da morte há vida. Salomão tinha dito algo. Vocês lembram que Salomão disse? Olhe, volte seus olhos de novo aqui para o que ele falou, já no verso 12. Que fará o homem que seguir ao rei, o mesmo que outros já fizeram. Como se ele dissesse, olha, tudo que um rei tinha para dizer, eu sou o rei sábio, então qualquer pessoa que investigar, ele não vai para além daquilo que eu já mostrei. Calma, Salomão, calma. Um descendente de Davi. Ele é todo sábio. E Ele que nos ensina a viver. Jesus Cristo. Aquele que, enquanto pré-adolescente, dava aula aos doutores. Sim, junte todas as escolas, junte todos os discípulos de Gamaliel, se assentem e escutem um mestre. A sabedoria eterna da parte do Filho de Deus. Essa sabedoria que nos transcende, essa sabedoria que nos dá esperança de vida eterna. Siga esse caminho. Ele é a própria sabedoria de Deus. E que coisa maravilhosa é saber disso. Isso traz significado às minhas investigações nessa terra. Isso traz significado, isso traz propósito ao meu labor intelectual. Seja alguém que cuida da botânica, seja alguém que faz bem o seu almoço usando suas técnicas de culinária, técnicas milenares lá, ou alguém que está fazendo a sua tese, ou alguém que está se preparando para concluir o seu mestrado. Isso traz significado para a gente. Essa sabedoria de Deus em Cristo Jesus. Mas vem cá, mas ele não pareceu tão sábio assim, pois ele morreu, não foi? Ele morreu, sim. O sábio Cristo, o sábio Jesus, ele morreu para salvar estultos da morte. Isso não parece mais loucura, não é? Essa é a sabedoria de Deus, que confunde os sábios. Nos prostremos perante essa sabedoria. Essa sabedoria, ela não está restrita a doutores e cientistas, como o Bacamarte pensou. Mas ela é dada a gente simples, aos humildes de coração. Para gente simples, essa sabedoria não é só para o rei Salomão, essa sabedoria é para mim, essa sabedoria é para você, essa sabedoria é para as crianças. Essa semana, enquanto pegava Heitor na escola, a gente vinha conversando e do nada ele diz assim, pai, eu li o último versículo da Bíblia. O último versículo da Bíblia. Eu achei interessante essa história. Conte mais então. E ele disse, é assim, pai, que a graça do Senhor Jesus seja com todos. E naquela hora eu comecei a pensar, disse, como foi importante lembrar. Como foi importante lembrar como a Bíblia termina. Dizendo como será a minha vida. Como é a vida de uma pessoa que tem em Cristo a sua sabedoria, a sua confiança. Aí depois, então começou a falar na morte, eu fiquei preocupado. Ele disse, pai, eu posso morrer com uma doença muito grave. Filho, você pode morrer com uma doença muito grave. Pai, eu também posso morrer caindo no buraco. Aí eu disse, meu Jesus, esse menino vai morrer hoje. Eu já comecei a me preocupar no volante. Esse menino vai morrer hoje. E aquela conversa, e ele falando na maior tranquilidade, eu já em espírito de oração. Mas ele disse, pai, não tem nada não. Aí começou a cantarolar. Ele diz assim,
Eis que vem com as nuvens, todo olho verá. Eu disse, é isso, filho. Cristo vem. E tudo passa. E como é que tudo termina? Eu sei como tudo termina. E não é porque eu sou sábio. Não. Eu era o mais insensato dentre os homens. Mas Cristo, por sua graça, Ele se revelou a mim. Não é porque você é sábio. Os seus diplomas não são capazes de lhe redimir. Você pode ter o prêmio Nobel da literatura, mas quando você se depara com a morte e com a sua sabedoria, o seu conhecimento, ele não vai te garantir vida eterna, pelo contrário, é perdição. Toque fogo na sua biblioteca, mas se Cristo é a sua esperança, você conhece como termina tudo, meu irmão. Você é sábio. Você é sábio. Porque o temor do Senhor. Vocês sabem o resto. É o princípio da sabedoria. Vamos orar, queridos. Nosso Deus, eu quero te bendizer, Senhor. Porque fomos tão estúpidos. Colocamos nossa confiança em tantas coisas vis. Tudo que vai virar vapor. Oh Deus, mas eis que Deus fez homem e habitou entre nós. A sabedoria de Deus. Ó Deus, e Ele, por meio do seu Espírito Santo, nos tirou dessa vida de estultícia, de ignorância, e nos revelou a verdade mais preciosa, que muitas vezes é ocultada dos mais célebres homens que pisaram nessa terra, que vivem aqui. Mas foi revelada a gente simples. Querido Deus, eu quero te bendizer, porque eu sei como tudo termina. Mas eu sei que tudo termina com a graça. Porque na tua sabedoria o Senhor resolveu salvar pela loucura da pregação. E o sábio foi apresentado como estúpido naquela cruz, para nos livrar da nossa estutícia e da condenação eterna. Ao Senhor, pois, seja a glória e o louvor para sempre. Amém. Amém. Vamos ficar em pé, meus irmãos? Se fosse o pastor Flauber aqui, talvez ele fosse puxar aqui a música Eis que Vem com as Nuvens, né? É uma música infantil, eu nem sei cantar. Quero despedir vocês com a bênção do Senhor. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam sobre cada um de vós e sobre a Igreja de Cristo espalhada por toda a terra, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus.